comecei no ramo do aquarismo, cara, acho que nem eu sei. Porque faz tanto tempo, e não é que eu sou velho, eu sou experiente. Mas é assim, a brincadeira realmente começou, eu sou eu nasci no Recife, né? Eu sou pernambucano, Itageno, do Frevo. E eu morei perto do mar, na minha infância, né, durante um bom tempo, e eu tinha o hábito de pegar peixinhos, sargentino, donzelinha, adorava aquela donzelinha nacional, aquela amarela com a capeta, e eu levava para casa, colocava em potes de plástico e por aí eu ficava tentando fazer com que eles vingassem, né? Agora assim, que oficialmente aquarista mesmo, eu tive o meu primeiro aquário, coisa de 20 centímetros, com armaçãozinha de ferro e com massa de vidraceiro ainda e tudo mais, foi quando meu pai me comprou um beta, fêmea, né? A gente era de uma origem com poucos recursos financeiros quando a gente era novo, e eu ganhei uma beta fêmea e foi dela que eu comecei a brincadeira de entrar no mundo do aquarismo. Eu tinha 8 anos de idade, cerca de 8, 9 anos de idade, e de lá para cá eu não deixei mais de ter aquários. Foi por aí que começou a brincadeira, foi com uma beta fêmea. O senhor esteve presente na primeira edição da conferência e na segunda agora. Agora fui convidado. Depois de um evento desse, você acha que o público se preocupa com o que mais? Acima de tudo, preservação ambiental. Eu percebo que esse tipo de atitude que o Brasil está tendo, e eu me sinto muito feliz de fazer parte desse movimento, gera uma consciência ecológica real e não, desculpa a palavra, hipócrita do problema. É muito, assim, a gente vê muito, eu comento isso inclusive num dos vídeos que eu tenho no meu canal sobre aquarismo marinho e preservação ambiental, onde as pessoas têm muito hábito, acha bonito, ser ecologicamente correto hoje virou uma coisa bonita, chique, né? Mas a forma como é feito virou uma coisa chata. É muito comum você verificar pessoas que defendem o meio ambiente, defendem os recifes de corais e não faz a menor questão de pisotear, pisar nas pedras quando vão fazer a visita aos recifes e tudo mais. E uma coisa que eu penso especificamente relacionada a esse tipo de evento que é realizado é que ninguém, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, não há no mundo nenhum preservador do meio ambiente, alguém que preserve o meio ambiente mais do que um aquarista no que tange respeito a essa área da natureza. O hobbyista que realmente descobre o aquarismo, eu vou até comentar isso na palestra de hoje, o hobbyista que descobre o aquarismo como ele é de fato, é o que mais preserva o meio ambiente, é quem mais cuida. Porque eu me lembro muito disso, eu chorei quando depois que eu percebi, sabe quando você acorda? Eu tenho uma rocha de um coral nacional, lindo, um cérebro nacional, azulado, aquele muito bonito, né? E eu tirei ele de Porto de Galinhas, 91, se não me engano foi o ano, para montar, para colocar no meu aquário, e nesse momento a gente usava os aquários secos, colorava isso tudo. E eu cheguei lá no hotel, lá em Porto de Galinhas, pedi um balde com um globo de piscina, tirei lá uma pedra maravilhosa, está comigo até hoje esse esqueleto, mergulhei dentro do cloro, né? E aqui o grupo era o tal do caranguejo, camarão, mais tinha de bichinho ali saindo, era brincadeira. Matei, clorei, ficou branquinho e levei para montar para fazer o meu aquário. Foi um mal necessário, fez parte do crescimento, né? Da evolução do aquarismo. Anos depois eu volto lá e eu vejo as peças de coral, e hoje, com o conhecimento que nós temos, com a consciência real, ecológica que nós temos, você sabe que aquilo sequer você não pode nem quebrar as espículas calcárias dele, que você pode levar ele à necrose, à morte, à infecção no mar. Então essa consciência ecológica real que o aquarista cria, de fato, eu acho que é o melhor benefício. E tomara que sejam feitos mais eventos nesse tipo. Bacana. E na sua visão, o que falta para o aquarismo marinho crescer? Aquarista. Aquarista marinho crescer. Aquarista. Faltam mais aquaristas. E para que mais aquaristas possam existir, é preciso tornar o hobby acessível a mais aquaristas. No final da década de 50, começo da década de 60, alguém, um chinês, que nós vamos comentar também na conferência, não vou estragar a surpresa, ele percebeu isso.
E quando num dos meus vídeos eu falo que nós fazemos, na verdade, é brincar de imitar Deus, né? O que falta é a pessoa ter consciência disso. Montar um aquário marinho é montar um planeta novo. Aliás, montar um aquário, montar um jardim, não é, sabe, eu vou montar um gramado para jogar futebol. Você está montando um planeta, você tem que partir do princípio da criação da vida. Se você não tiver o conhecimento básico disso, não o teórico, fórmulas químicas da amônia, como é o ciclo, quantas moléculas vão, isso não é, mas o conhecimento prático disso. Se você não tiver o conhecimento prático disso, você começa errado. E eu percebo muito no meu canal, nos grupos de WhatsApp, nas entrevistas que a gente dá, nas respostas das perguntas que os clientes me fazem. Os clientes não, é cliente. Às vezes eu confundo cliente com paciente, às vezes eu estou postando na loja. O que os clientes me fazem é justamente isso. São coisas básicas, sabe? Como, eu estou com um aquário ciclando faz 3 meses. Não. O ciclo do nitrogênio tem o seu prazo, de 28 a 35, 36 dias, malemar um pouco. Se passar, depende do tamanho da matéria orgânica que está decompondo. O que você tem é um aquário montado há 3 meses, não ciclando há 3 meses. Tá? Então, existem, assim, coisas básicas mesmo, coisa básica. É você ser alfabetizado sem saber soletrar. E eu percebo, sabe, esse tipo de dificuldade hoje no mercado, na cultura, né, quando comparado com o aquarismo lá fora. Você tecla no YouTube, no Google, né, no Amazon, você tecla lá Reef Aquário Reef Books, né? Livros sobre recifes de aquário de coral. Passa de 6 mil títulos. Se você procurar no Brasil, eu conheço 3, 4 títulos. O meu título, o título do nosso amigo do Sérgio, o do João Carlos Basso. Qual mais? O do Tamid, que lançou um livro dele. Qual mais? Para chegar a 6 mil títulos. Então, é isso que falta no Brasil. Está faltando aquarista. Aquarista que, sabe, que não seja praticante de aeromodelismo e faz aquário. Baixista, toca e faz aquário. Elétrica, adora eletrônica, adora software para automatizar, esquece o aquário. Falta biólogo amador. O aquarista tem que ser biólogo. O principal dele é um biólogo, depois químico, e aí vem o restante. Então, quando você tem como hobby isso, gostar de biologia e gostar de bioquímica, aí a coisa fica bem mais fácil. E o senhor também é escritor, né? O seu livro foi um sucesso de vendas. Você disse o senhor? Sim. Você vai chamar de senhor? Não foi um sucesso de vendas. Mas você lançado agora em 2018. Então veja bem, ótimo. Eu fiz o meu livro, foi lançado em 1997, não foi uma produção independente, portanto eu não saí de porta em porta, eu já exercia odontologia e por conta disso o livro foi um acaso. Se houver tempo para isso, eu até conto porque o livro foi lançado, não vem ao caso agora, ou vem com você a questão da entrevista. Mas o livro foi lançado em 97 e quem se encarregou da distribuição em território nacional foi a editora Livraria Nobel, na ocasião. E a Nobel, ela tinha bastante livrarias, hoje são só em shopping centers, aquela coisa toda. E assim, ela tinha aquele grupo do Márcio Vieira Infante, enfim, tem uma série de autores, né, que lançavam outros livros, e basicamente sobre aquário de Recife de coral, aquário de rocha viva, porque todos eles até então eram da base do corar os esqueletos de coral. Então, o que ocorreu na ocasião foi que eu fiz o livro, mandei para a Nobel uma prévia, e eles aceitaram, e do dia que eu mandei para eles até o dia da publicação foram quase 4 anos, entre revisão ortográfica, etc. O livro foi para a praça, foi para o mercado, e eu trabalhava como odontólogo, como dentista, como odontólogo, não era aquarista profissional, empresário. Tá? E então vendendo, aí teve aquele pool de venda legal, os primeiros foram 3.500, 3.600 livros, eu não me recordo agora. Fui vendendo, acho que vendeu tudo no prazo de uns 4, 5 anos. Já o livro do nosso colega, do Sérgio Gomes,
Ele fez a produção e ele, aquarista, ele é empresário, ele já tinha uma loja, né, referente a isso. Então ele bancou a publicação, ele foi de loja em loja, ele foi em Itaquera, então em todo lugar, até hoje, depois do canal do YouTube, eu fiquei um pouco mais conhecido nesse ponto, que eu tenho um livro no mercado. Mas hoje, muita gente que é aquarista há 10, 15 anos, você fala, eu sou Alberto Francisco, eu mostro meu livro na loja, a pessoa olha, você conhece esse livro? Não. Porque a Nobel ela tem todas as áreas, filosofia, geografia, ela não é específica, é diferente, entendeu? Então não houve um trabalho de marketing adequado para isso, e a gente sabe que isso é extremamente importante, se já é hoje, antes sempre foi assim. E o meu livro, nessa questão, eu comecei nesse ano aqui, desde janeiro, eu peguei para fazer a reescritura dele, atualizando, tirando os capítulos que estão obsoletos, a essência, a forma continua, porque quando eu escrevi o livro, eu estava do lado de cá dos balcões das lojas, eu era consumidor, eu tenho a visão de consumidor. Hoje, eu reescrevendo, eu estou do lado de lá, hoje eu vendo produtos. Porém, eu não deixei de pensar que eu quero comprar, ou que eu quero vender aquilo que eu compraria. Esse é não sei, acho que está ligado à minha educação, à minha crença. Eu acho que você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É o princípio básico do sucesso. E enquanto você não fizer isso, filho, você vai ficar patinando. Não adianta nem ter 4x4, você patina. E é assim que a gente faz, né? Hoje eu tenho os produtos da Aquashow. A Aquashow agora está com a marca registrada no todo o território nacional. Então, aqueles que estão me ouvindo, que quiserem usar o nome Aquashow para abrir lojas em outros estados do país, não vai poder mais, né? E quem tiver vai ter que dar um jeitinho de trocar o nome, porque agora o registro é oficial. E o que é que eu vendo? Eu vendo aquilo que eu uso. Eu vendo exatamente aquilo que eu uso nos meus aquários. E que vem me fazendo feliz há muito tempo. Então o que eu quero é isso, eu quero mais pessoas felizes. E aí, voltando ao início, né, para a gente não se perder, quanto mais aquaristas você tiver, melhor. O que falta para o hobby é aquarista. E aquarista você só vai ter se você trouxer, se você levar a possibilidade financeira ao consumidor. Então você monta um aquário, você não consegue montar um aquário se você não comprar essa maleta de teste. Consegue. Consegue porque eu sou aquarista desde os meus 8 anos de idade. Meu primeiro aquário marinho eu montei em 1984. Eu me casei em julho de 84 e no meu apartamento, depois de casado, agosto de 84, foi uma das primeiras coisas que entraram no apartamento, depois dos presentes de casamento. Foi o meu aquário marinho. E de 84 até hoje, sequer eu comprei um teste de pH. Nunca fiz testes nos meus aquários. Eu já fui criticado como irresponsável por afirmar um negócio desse. Sacrilégio, blasfêmia, como assim? Não faz teste? Não tem que ter. E se você tiver, óbvio, se você quiser pilotar uma Ferrari no autódromo de Interlagos, você precisa de um conhecimento maior de direção. Você precisa ter mais habilidades, você precisa ter mais experiência. Você não pode pegar um cara que tirou a carta, botar uma Ferrari na mão dele e falar, vai no autódromo Interlagos, eu quero você a 300 por hora. O cara vai se matar, não tem como. É óbvio. Então exige experiência. Porém, se você quer ter um aquário 100 litros, 70 litros, 200 litros, 5.000 litros, com o nosso método, dá. Dá porque eu tenho provas físicas disso. Eu tenho a loja há mais de 4 anos, e faz mais de 4 anos que tem aquários tocando. Todo dia eu recebo, Alberto, muito obrigado. Graças a você, eu pude finalmente ter o meu aquário marinho. E me mandam foto, eu me surpreendo com a coisa. E eu vou ser sincero com você. Eu estou na reforma da minha loja, graças a Deus, está ficando lindíssima. Tem gente que fala, vai comprar ingresso agora para entrar, né? E o nosso ícone da loja, o Big One, o aquário mestre da loja, ele já passou por acidentes de percurso, já passou, acho que por 2 era glacial, 2 de tsunami, 2 terremotos, cara. E por conta da reforma, no meu último vídeo do canal dá para vocês verem o que aconteceu.
desabando o teto em cima do aquário. Uma poeira. Até o tripé que eu trouxe para filmar hoje não teve condição, eu tive que passar a borrifar um ar nele, da poeira da loja da Reforma. E eles faziam o aquário inteiro, deixam o aquário quase 1 hora sem água, arrastar, o bicho é pesado. Tira de um lugar, bota para o outro, os corais tudo fora d'água, só borrifando água nos corais, SPS, LPS, JPS, SPS, FDP. FDP é Filho de Deus perfeito, tá? Não é o que você pensou. E tudo lá dentro, 1h30 depois, joga a água de volta, enche de água, liga a bomba. Cara, era 1h30 da tarde, eu enchi o aquário, fiz um vídeo às 6 horas da tarde. Parecia que eu tinha acabado de montar o aquário, água cristalina, limpa, os corais tudo bonito, não morreu nada, não perdi nada, não branqueou nada. E tá lá. Não pus carvão, não pus ativadores, porque o sistema ele cria uma biologia própria. Há um equívoco, muitas vezes eles falam assim, você monta um sistema natural, então você não precisa pôr a mão. Negativo, pelo contrário. Porque para montar um aquário, para não pôr a mão, você compra uma TV de 4K, 4 pixels, sei lá como é que chama essas coisas aí. Bota uma 4K na sua tela, filma lá, pega um mundo, planeta água, pega... Deixa lá, você não vai precisar pôr a mão. A imagem vai ficar, pode ser até 3D. A pessoa entra na sua casa, só entra de óculos. Aqui só pode entrar de óculos. Tá bom. No Japão, você não tira o sapato no Japão? Tá, aqui você só entra de óculos. Bota o óculos, você vai ver o aquário vivo lá, bonitinho. Você não vai precisar de pôr a mão. Então, é preciso não perder a essência, o prazer de pôr a mão, de cuidar, de limpar o vidro. Isso é prazeroso para quem é do hobby, né? E é bacana, muito bacana. Obrigado, gente. Vamos lá, chegou o dia, né? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos arremessados, pai. Boa noite, boa tarde, bom dia, nem sei que horas são, agora que acabou a oração. Vamos lá? Vamos abrir aí, vamos brincar. Vou tentar. É inevitável, eu não vou poder pular esse comecinho. E assim, ó, deixa eu avisar uma coisa a vocês bem legal. A palestra é princípios básicos, tá? A gente visa como começar, o que você deve fazer de imediato, porém cada uma dessas coisas das quais eu considero, e outros autores consideram como princípios básicos, existe para cada uma dessas 3 coisas que nós vamos colocar aqui, dezenas, talvez centenas de formas de se fazer. Então, o meu método, que não é meu, é um método que vem de vários autores, né, Jacob Nielsen, Julius Prum, Charles Dilby, Daniel Knobbe, nós vamos mostrar alguma coisa deles, enfim. São métodos de pessoas que estudaram desde 1958, 57. E é baseado no que está aqui. Ó. Isso aqui é o grande princípio básico, o resumo da palestra é isso aqui. Não há nada dentro do aquário de vocês que não foi vocês quem colocou. Ou vocês, ou o filho de vocês, ou a empregada de vocês, ou a sogra de vocês. Né? Mas, bom, vamos lá, vamos brincar de falar. Eu acho que dispensa essa aqui, né? Todo mundo me conhece aqui, sou Alberto Bacelar, cirurgião dentista, e estou na brincadeira aqui montando aquários e realizando o sonho do pessoal. Vamos lá. Quem é esse cara? Um de cada vez, beleza, vamos passar. Lin Chi Eng. E seu aquário, foto do final dos anos 50, por isso que eu falei foi em torno de 58, 59, início dos anos 60. O que esse cara tem de importante? Simples, todo mundo está aqui hoje por causa dele. Só isso. Só isso. Mano, curiosidade, no final dos anos 50, esse cara, um homem de descendência chinesa, morava na Indonésia, desenvolveu um sistema natural para a manutenção de corais e invertebrados. Em 61, publica-se na revista Tropical Fish Hobson Magazine, que eu assinei durante muitos anos, quando ele escreveu este artigo e incluiu a seguinte afirmação, abre aspas, meu objetivo ao escrever esse artigo é apresentar um novo sistema, não é novo, é tão antigo quanto quando Deus criou os oceanos e seus conteúdos, para ajudar os robistas marinhos em todo o mundo com a maior facilidade e simplicidade. É por isso que eu entrei, é por isso que eu abri a loja. Eu fui numa loja montar um aquário depois de um tempo ausente do hobby, e eu falei, cara, como assim?
Não, sem isso, você não consegue montar um aquário marinho. E eu com um ano, há 6, 7 anos, montado sem nada daquilo. Então eu falei, eu devo ter uma aberração extraterrestre na minha casa, né? Vamos lá. Seu artigo foi o primeiro passo importante, pois enfatizou o uso do que ele chamava de pedras vivas, que infelizmente ele também explicou muito pouco na época. Como é que ele fazia? A luz solar era a fonte principal e as mudanças, TPA, regulares de água com a água do mar, natural, que ele morava num ambiente que permitia isso aí, e uma pequena bomba de ar, um compressor de ar que fazia aquilo se movimentar. Com isso ele foi um dos primeiros a manter invertebrados e pequenos peixes vivos por muito tempo em seu aquário. O sistema foi abandonado e só foi desperto nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, porque até então a tecnologia não permitia imitar a bomba de ar de forma legal e a luz do sol de forma legal. Manda. E olha só que interessante, a tais pedras vivas, curiosidade sobre ela. Isso aqui é um estudo realizado, extraído do The Modern Coral Reef Aquarium do Steve Fossa, tá? Um gráfico que representa miligramas por litro por dias. O aquário montado sem a rocha viva, rocha seca. Entenda que o seu aquário, depois de 2, 3 meses, ele já está aqui. Ó. É natural que isso aconteça no seu aquário. É natural. Quando você tem uma quantidade de rocha suficiente, seja sandbar, seja sintética, seja ela qual for, se você tem um substrato, uma quantidade de região suficiente para agregar a biologia que você precisa para a modificação do ciclo do nitrogênio, que leva esse tempo que você está vendo aqui, você vai ter, naturalmente, vai baixar o nível de nitrato no seu aquário. Então, com o aquário montado no início, esse é o ciclo natural do nitrogênio. Isso não muda, como gravidez são 9 meses, eu sempre repito isso. Ok? Com rocha viva, sem rocha viva. Olha que interessante. O que significa esse estudo feito por esse cara aqui, esses dois indivíduos, num livro de 500 páginas, um livro americano muito bacana, muito legal, 400 e tantas páginas, ele pegou a rocha fresca, fresh rock, tirou do mar, jogou dentro do aquário, montou com um cascalho tirado do mar, jogou dentro do aquário e fez um acompanhamento. E as parasitas e as pragas, pois é, estava junto, não deu nada. Tá? E ele fez isso, não foi em um aquário, centenas de aquários na universidade da Alemanha, onde ele fazia os experimentos dele. No livro está muito bem explicado, muito mais legal. Pode passar. Então, os princípios básicos que o nosso amigo lá, o Lin Xin, descobriu, é o princípio que a gente utiliza no sistema de Berlim. O que ele fez vem até aqui. O sistema Berlim modificado acrescentou isso aqui. Então é uma forte iluminação. Que iluminação? Aquela que ilumina os corais na região equatoriana. Ok? Segunda coisa, as marés, movimentos de maré, vai, sobe, desce maré, 4 vezes alternando por dia em média. Né? Em média não, é o valor. 4 vezes por dia sendo modificado com períodos de tsunamis, El Ninho e por aí vai, movimentação. Elementos naturais, que é a tal da pedra viva e o próprio coral. Uma das formas que você tem de limpar a sua água num aquário novo é colocar coral. Isso é um dos motivos pelo qual a gente sempre diz que é muito mais legal você pôr primeiro coral do que pôr o peixe. O coral ele filtra, o coral come até parasita. Dependendo do tamanho, dependendo do estado de larva do parasita, ele fagocita dependendo da espécie do coral que você tiver. E por último, fechando, que já entra o sistema Berlim modificado, foi adicionado esses suplementos, que agora a Aquashow todo mundo sabe, está comercializando os elementos que a gente utiliza, e o uso de um bom skimmer. Nos anos 70, pelo próprio desenvolvimento tecnológico, os skimmers não tinham mesmo a eficiência de hoje. Eram quase todos skimmers caseiros, né? Hoje você pega um skimmer de proporções bem reduzidas, mas ele tem modificação no impeller, ele tem modificação na voluta, ele tem modificação na coluna, ele é cônico, e tudo isso muda muito. O cara acha que está pagando o quê? Está pagando um pedaço de acrílico, de cano, com uma bomba jogando ar lá dentro. Está pagando estudo e muito estudo. Tá bom? Então, esse método que a gente utiliza, em 1994 eu fotografei, isso aqui foi tirado de arquivos de fotografia que eu digitalizei, enfim, eu preciso até melhorar isso, tá? Mas graças a Deus a gente não está tendo muito tempo, mas é o aquário da Sea Life, talvez uma loja que todos aqui conheçam, na Cantagalo, o Edson, tirado. Isso aqui é um aquário de 2 metros,
Foi a única foto que eu tenho. Esse aquário, a parte de baixo dele, tudo era com soft coral, a parte média dele era com o LPS e a parte alta só com SPS. Acróporas maravilhosas, HQI. Eu usava só HQI, isso aí. Pode passar. Tem mais. Esse é o aquário daquele que vos falo em 95. Foi esse, eu publiquei o livro em 97. Foi esse aquário que deu origem ao meu livro. Montado, mantido, todo ele baseado no que eu ensino no Cinema Berlim. Gorgônia roxa do Caribe, SPS, bastante, tridacna, vou mostrar para... Pera um pouquinho, volte.